Graça e paz, boa noite. Estamos aqui juntos. Aproveitar esse momento por aqui. Quantos tempos estão fechados, né? Mas o céu está aberto. Amém? O céu está aberto. Vamos aguardar um pouquinho aqui enquanto os nossos irmãos começam a chegar, nos dar boa noite, falar conosco, matar a saudade. Boa noite, mulher de Deus, Laura Matos, discípula querida. Quanto tempo, né? Já estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém? Esse é o momento de nos alimentarmos. A Bíblia fala sobre uma fome, uma fome da palavra de Deus, no livro de Oséias, que chegaria um tempo onde a fome aumentaria. Que fome é essa? Fome de Deus. Imagina assim, sabe, um prato que você gosta muito, algo que você gosta muito e assim, sabe, te dá aquela vontade de comer aquele alimento, te dá uma vontade de comer aquele prato. E é bem interessante que, sabe, essa vontade o Senhor traz para a Bíblia Sagrada e fala que essa é a fome da palavra que existe na terra. E muita gente a querer, sabe, ouvir, saciar, receber a palavra. E isso é muito, muito maravilhoso, porque, sabe, quanto mais fome, né, eu tenho de Deus, mais saciado, né, mais alimentado, mais saudável, né? Quanto mais eu me alimento das coisas de Deus, da sua palavra, né, mais saciado eu estarei, né, diante de um mundo que cobra muito, diante de um mundo que exige muito, que exige uma perfeição tremenda, que, sabe, é uma cobrança muito grande, né, e nós sabemos que essa fome deve ser gerada em nós. Nosso discípulo Alain, paz do Senhor, meu querido. Deus continue conosco e que o Senhor aproveite esse momento aqui onde estamos unidos, que visite o nosso irmão, o nosso irmão Júnior, que está lá, né, na UTI. Eu creio que Deus é com ele, sabe, eu creio que as orações podem ser ouvidas. Ele me mandou um áudio muito lindo do hospital, no início, no começo ali do tratamento, e que o Senhor possa visitá-lo, e restaurar todo o seu pulmão, restaurar toda a sua saúde. Sabe, se você crê aí, vai dizendo amém, vai concordando. Sabe, o Senhor, Ele se agrada muito da fé dos seus filhos. Uma das coisas que nós não podemos perder é justamente isso, a nossa fé. Essa fé tem que estar enraizada, essa fé tem que estar dentro de nós. E se existe, sabe, uma maneira que nós temos que viver, é justamente pela fé. Amém? É justamente pela fé. Então nós não podemos recuar, porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e ele não pode retroceder, ele não pode recuar. Então, se a Bíblia fala que há uma possibilidade de recuo, há uma possibilidade de nós voltarmos atrás diante de tudo isso que nós estamos buscando fazer por Deus, fazer com Deus, é um sinal de que há essa possibilidade e nós não vamos escolher essa possibilidade. O tema do nosso ano hoje na igreja, é o ano da prioridade. Então nós precisamos dar prioridade às coisas do Senhor para que também a proteção de Deus e a ajuda dele venha sobre nós. E aqui nós podemos buscar também uns pelos outros. Isso é muito tremendo.
Então, assim, todas as coisas são importantes, mas esse é um ano de nós darmos prioridade, né? Prioridade ao Senhor, prioridade às coisas de Deus, prioridade à sua palavra. Sabe, uma leitura na Bíblia durante um dia, durante uma manhã, ela muda a atmosfera interior, ela muda a nossa região espiritual. Então, assim, quando nós damos uma prioridade para as coisas de Deus, a Bíblia diz que, sabe, há uma ajuda liberada para nós. E nós recebemos essa ajuda em nome de Jesus, amém? Para a nossa vida, para os nossos amigos. Nós sabemos que tudo é uma passagem, mas nós queremos aproveitar aqui com honra, da melhor maneira, para que Deus seja louvado através das nossas vidas, amém? Então, o tema da nossa ministração de hoje é o céu como prioridade, amém? Os céus como prioridade. E essa passagem está no livro de Mateus capítulo 16, versículo 21, amém? Glória a Deus, Jesus. Enquanto nós estamos meditando, enquanto nós estamos aqui unidos em oração, eu peço que você esteja com os ouvidos bem atentos, né? Porque através do ouvir nós podemos aqui tocar na graça de Deus, tocar nos milagres de Deus e levar isso também adiante a pessoas que estão precisando nesse momento. Sabe, tem gente nessa hora precisando da minha e da sua oração, amém? Então nós vamos também estar aqui buscando juntos com fé, crendo, para que Deus derrame, sabe, o que Ele tem para essa noite na nossa vida, amém, queridos? Mateus 16, 21, o céu como prioridade, amém? A nossa prioridade é o céu, esse é o tema da nossa ministração. No versículo 21 está escrito assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, na quais os líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres também da lei, e ainda, sabe, uma parte aqui muito profunda, que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Aqui no versículo 21, sabe, fala de coisas que são prioridades para Deus, que às vezes o ser humano, a gente tem dificuldade de compreensão, dificuldade de discernir, dificuldade de compreensão, e a gente muitas vezes, e por muitos e muitos anos, a gente acaba deixando as prioridades do céu de lado, né? E acaba vivendo, assim, correndo muito atrás dos nossos sonhos, que não é errado, atrás das nossas, sabe, vontade, atrás dos nossos desejos, só que a gente acaba amando menos aquilo que é a prioridade, que é o céu e que é o eterno. Nós precisamos entender que a vida que nós temos hoje é uma vida passageira. Então Jesus, ele fala com seus discípulos aqui, imagine um momento como esse, eles estavam no meio das suas vidas, eles estavam no meio da sua caminhada, coisas maravilhosas estavam acontecendo, isso de fato é verdade, também é muito bom, que nos motiva muito, também a entender que nós temos muitas maravilhas para viver, mas existem coisas que são prioridades na vida espiritual, que são muito mais importantes do que aquilo que a gente tem buscado e vivido. E essa fome espiritual, ela traz uma saúde para nós, ela traz uma, sabe, você fica saciado, você fica alimentado e você consegue viver de forma saudável, em meio a desespero, em meio à pandemia, em meio a sustos, em meio, sabe, a tantos medos, porque você está saciado e alimentado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala muito sobre não fecharmos os nossos ouvidos quando o Senhor estiver falando, quando a palavra de Deus estiver falando, porque é através dos nossos ouvidos que a fé, ela vai vir a funcionar. Toda pessoa tem a fé dentro de si, mas a fé, ela funciona quando os nossos ouvidos estão abertos.
Então muitas coisas acontecem para que os nossos ouvidos fechem. E uma delas é a gente às vezes fugir daquilo que é prioridade. Então quando Jesus se reúne com seus discípulos, né, em pleno momento assim de maravilha, o apóstolo Pedro tinha acabado de receber uma revelação maravilhosa do céu, né, e Jesus fala que a confissão de Pedro foi linda, porque Jesus estava perguntando ali para os discípulos, para a multidão que seguia, para as pessoas que eram simpatizantes, e ele fazia uma pergunta muito linda, muito simples, mas também muito poderosa. Ele dizia assim: quem vocês dizem que eu sou? Por que Jesus fazia essa pergunta? Porque, sabe, há diferentes formas de pensamento, há diferentes formas de conclusão, há diferentes formas de análise espiritual. E quando a gente olha Jesus fazendo essa pergunta, a gente nota também que muitas respostas foram totalmente diferentes daquela pergunta que Jesus estava fazendo. E ele diz: quem vocês dizem que eu sou? E uns começam a dizer: tu és um profeta, tu és um Elias ressuscitado, tu és João Batista, tu é outro profeta, sabe? E de fato Jesus é um profeta, de fato Jesus é soberano, mas existia algo mais tremendo ali, que quando mergulhado, quando colocado o céu como prioridade, o apóstolo Pedro conseguiu ver mais do que os outros. Ele disse assim: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Sabe, essa era uma revelação sobrenatural que só podia ser entendida se viesse do céu. Ela não podia vir com ensinamento humano, ela não podia vir com leitura, ela surgiu, ela veio para fora simplesmente pelo contato espiritual com o Senhor. E Jesus responde: Pedro, isso não foi carne, isso não foi sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Então abriu o céu e Pedro entendeu ali naquele momento que Jesus era Filho de Deus. E isso era algo muito, muito difícil de se entender na época, porque para nós hoje é muito mais fácil, que temos a Bíblia pronta, temos o final da história, mas você pode ver como é difícil a nossa própria vida, que talvez você não saiba o final da sua história, então cria-se muitas dúvidas. Será que Jesus está me ajudando? Será que Jesus está me protegendo? Quando a gente sabe o final da história, é muito mais fácil de tomar decisão. Então esses homens aqui não sabiam ainda o final da história. Eles estavam ali debaixo de uma revelação, debaixo de uma obediência, e com seus ouvidos abertos para que fossem ensinados pelo próprio Jesus. E assim cabe a nós também estarmos aqui com os ouvidos abertos, disponíveis, sabe, para tirar um tempo como esse, para sentarmos juntos, para orarmos e para tirarmos a compreensão maior de que a eternidade é muito mais importante, deve ser muito mais buscada do que a própria vida, sabe, terrena. A vida terrena é maravilhosa e nós queremos vivê-la da melhor maneira, mas nós temos que amar menos ela do que a vida eterna, porque nós nunca vimos ninguém ficar para sempre na terra. Nós nunca vimos ninguém, sabe, permanecer para sempre. Então é interessante, é importante que a gente coloque no coração algumas prioridades. E a prioridade é buscar aquilo que é prioridade, que é as coisas do Senhor, que é a palavra de Deus. Sabe, então quando Jesus diz assim para os seus discípulos: é necessário que eu sofra, é necessário que eu seja pressionado, que eu seja perseguido. Por quê? Porque o que eu estou buscando é diferente do que os outros estão buscando. Então assim, Jesus ele não estava em busca de uma boa vida, de uma melhora financeira. Jesus não estava simplesmente preocupado em ter uma vida de aplausos, uma vida de fãs. Jesus estava simplesmente preocupado em dar prioridade para o céu, a prioridade para Deus. Sabe, ele vinha aqui cumprir, ele vinha aqui salvar, ele vinha aqui direcionar. Sabe, muitos de nós serão enganados pela vida terrena, muitos de nós serão enganados pela finança. Sabe, nós precisamos olhar para a palavra de Deus para que os nossos olhos sejam desvendados. Nós precisamos olhar para as coisas de Deus para que os nossos ouvidos sejam abertos. E essa prioridade de buscar a Deus vai trazer ajuda no tempo necessário. Vai trazer o cuidado de Deus quando nós estivermos famintos.
vai trazer o alimento para saciar tudo aquilo que a gente está precisando. Isso pode ser um milagre, isso pode ser uma cura, sabe? Isso pode ser uma provisão, isso pode ser uma porta aberta. O que eu quero que você entenda é que se nós estivermos ligados no propósito de Deus, o propósito de Deus se ligará a nós. E quando o propósito de Deus se liga a nós, ainda que estejamos sendo pressionados, perseguidos, ainda que esteja difícil, mas algo dentro de nós estará saciado, estará tranquilo e estará crendo que o Deus Todo-Poderoso, que promete e cumpre, que o Deus Todo-Poderoso, sabe, que nos buscou de um lugar escuro e nos colocou num lugar claro, é o mesmo que está nos aperfeiçoando por causa da sua linda palavra. Amém. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Sabe, imagina se nós não tivéssemos a Bíblia Sagrada. Sabe, a gente vê a necessidade, a prioridade tem que ser a palavra de Deus para esses dias. Não só para esses dias, para os dias fáceis também. Porque a Bíblia, ela pode mudar o mundo. A Bíblia, ela pode mudar os acontecimentos do mundo. O mundo não pode mudar a Bíblia. Por isso a Bíblia, ela é um livro que se atualiza por ela mesma. Sabe, a palavra de Deus diz que passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra permanece para sempre. A Bíblia Sagrada é a nossa prioridade para esses dias. Aqui você vai encontrar o amor de Deus, aqui você vai lançar fora todo medo, aqui você vai se colocar debaixo de uma mão protetora, aqui você vai passar por tempos difíceis, mas vai saber que o Senhor da glória está com você naquele momento, cuidando de você, segurando em sua mão, cuidando da sua vida. Amém? Então, quando nós damos prioridade para a palavra do Senhor, a gente sai do barco. E foi assim na vida de Pedro. Sabe, quando Jesus disse, vem, vem, sabe, Pedro deu a prioridade para a palavra e não para as coisas que ele estava ali se protegendo, se guardando. E ele dá o primeiro passo. E é interessante que quando Pedro anda sobre as águas, ele começa novamente a olhar para as circunstâncias. E as circunstâncias fazem com que ele comece a afundar. Mas o interessante é que ele afundando, ele continua olhando para Messias. Ele volta os olhos para Jesus. Naquele momento que ele está afundando, o Senhor Jesus o pega pela mão e o levanta e coloca ele de volta onde ele deveria estar. E aquilo que o Senhor quer nos mostrar essa noite é isso. Que se nós dermos prioridade à sua voz, que nós dermos prioridade ao que o Senhor está falando nesses dias, nós teremos um lugar seguro para estar. Nós teremos um lugar seguro para habitar. Nós teremos um lugar seguro. Amém? A proteção de Deus. E olha que interessante que Jesus fala assim, eu vou ter que morrer e ressuscitar. Imagina, a prioridade de Jesus era sempre o céu. E imagina se nós soubéssemos o dia da nossa morte, como nós nos comportaríamos. Será que, as pessoas suportariam isso de verdade? Será que nós suportaríamos isso? Então isso é muito forte, porque Jesus sabia até o dia da sua morte. Sabe, Jesus tinha tanta intimidade, tinha tanta prioridade com as coisas de Deus, com as coisas do Pai, porque Jesus estava como homem na terra. Ele não usurpou ser igual a Deus, então ele não veio com os poderes de Deus para a terra, mas ele veio com tudo aquilo que o homem pode realizar na terra. E sabe, quando Jesus vem, ele mostra para mim e para você também que nós temos total condições. Nós só precisamos ter coragem de enfrentar, de guerrear e entender que o propósito maior dá prioridade às coisas do céu. Então nós não podemos tirar os olhos da nossa prioridade, que é a eternidade. E o Senhor nos guardará aqui e nos levará para uma eternidade. Amém, queridos? No versículo 22 diz assim, olha como é tremendo, o mesmo Pedro que tinha sido revelado, agora o mesmo Pedro que não olhava mais com a sabedoria do céu, mas agora ele olhava com uma sabedoria humana. Então o Senhor quer nos dar esse entendimento esta noite. Existe uma sabedoria espiritual, que é uma sabedoria celestial. Existe uma sabedoria secular, que é a sabedoria do homem. Amém, queridos? Está escrito assim, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. O propósito de Jesus era salvar a humanidade. Sabe, o nosso propósito
sabe, é simplesmente isso, fazer aquilo que o Senhor tem nos dado direção. E para esse propósito acontecer, talvez dias ruins, talvez, sabe, batalhas, coisas ruins serão necessárias acontecerem conosco. Mas é importante e interessante que a nossa fé, ela não retroceda, que a gente não volte atrás, mas para que a gente continue em direção ao propósito ao qual nós fomos criados. Então, quando Jesus disse que era necessário ele sofrer, passar por aquelas situações, para poder ser glorificado, para poder chegar no lugar chamado a presença celestial, o trono, da graça, o lugar santíssimo, ele simplesmente encontra Pedro, que começa a ver não com uma visão espiritual, mas ele começa a ver com uma visão humana. E é interessante que essa palavra traz uma revelação aqui. Eu quero que você entenda isso, que você busque isso em oração, que você coloque esse propósito diante de Deus, porque eu vou te dizer uma coisa aqui. Tem situações que você vai passar, amém? Que até uma ajuda pode atrapalhar você no processo divino que Deus está realizando na sua vida. Então a gente precisa estar com prioridades para que a gente entenda que tem ajudas que serão para o nosso bem terreno, mas serão contra o nosso propósito espiritual. Porque eu não posso receber todo tipo de ajuda. Porque tem ajuda que vai acabar atrapalhando a tua espiritualidade. Tem coisas que é necessário você enfrentar sozinho. Tem coisas que é necessário você encarar, por quê? Porque a prioridade é crescer internamente, não é apenas resolver a nossa vida aqui fora, mas o Senhor está nos dizendo que quanto mais fogo, que quanto mais difícil, que quanto mais a prova aumenta, mais o homem interior vai ganhando músculos, mais o homem interior vai ganhando força, mais o homem interior vai ficando forte para cumprir aquilo para o qual ele foi criado. Toda ajuda que vem para a sua vida, você precisa orar para ver se essa ajuda é de Deus ou não. Você sabia que o inimigo tem propostas maravilhosas para nós? E se ele fez assim com o próprio Filho de Deus? Ele pegou Jesus, levou a um alto lugar. Na realidade, o Espírito Santo permite tudo isso. E o Espírito Santo leva a gente a ser tentado. E quem vai tentar? O diabo. E o que ele fala para Jesus? Ele disse assim, olha, se tu és filho de Deus, por que tu não come? Sabe, ele queria saciar uma fome, mas não era uma fome da palavra. Ele queria saciar uma fome carnal, uma fome diária. Só que o que é interessante, quando a gente se sacia com aquilo que o inimigo dá, com essas ajudas que não são propósito de Deus, a gente no próximo dia voltará a ter fome. Mas quando nós nos alimentamos da palavra, sabe, quando nós bebemos da água que está nele, como ele falou para a mulher samaritana, nunca mais terá sede, nunca mais vai estar dependendo de ajuda de ninguém, nunca mais vai estar esperando alguém fazer algo por você, porque você bebeu da água. Se você puder dar um glória a Deus aí nesse lugar, dizer, Senhor, tu é maravilhoso. Olha o que o Senhor prepara para nós, a tua palavra. Sabe o que Jesus disse para a ajuda que o inimigo queria dar para ele? Ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, você está respondendo aí na sua casa, eu não estou conseguindo te ver, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando a palavra sai da boca de Deus, quando a palavra vem da boca de Deus, quando a palavra vem ao nosso encontro do céu, ela traz alimento e você não terá mais necessidade de depender de ninguém, porque você encontrou o lugar certo para se alimentar. Então Jesus disse, eu sou filho de Deus, mas esse alimento eu não quero. Porque o alimento que o mundo pode dar é um alimento diário. Você vai ter que correr atrás disso
todos os dias, você vai suar, sabe? Você lembra que quando Adão saiu do Éden, ele teve que viver do suor, e o Senhor quer que você aprenda a descansar nele, que os teus passos sejam nele, porque a tua cura está nele, o teu milagre está nele, a vida familiar cheia da graça, da alegria, do propósito está nele, e é necessário que você beba dele essa água. Sabe, então Pedro diz assim, não, o senhor não vai morrer de jeito nenhum. E agora eu quero te revelar uma palavra que você vai tomar o entendimento dentro de você. Agora no versículo 23, diz assim, Jesus virou-se para Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas só nas coisas dos homens. Diga misericórdia onde você está. Desculpa, queridos. Não pensa nas coisas de Deus, só pensa nas coisas do homem. Só pensa em melhorar a vida, arrumar um trabalho melhor, ganhar melhor, sabe, não sei o quê. E esquece as coisas de Deus. E Jesus, ele foi duro com Pedro. Sabe, é necessário às vezes que também a gente aprenda a entender aquilo que é duro. Porque uma coisa eu digo para vocês, o não de Deus no teu presente, ou um não, sabe, um não de alguém que te ama, um não de um pai, um não de uma mãe, um não de um pastor que te ama, um pastor espiritual que cuida de você, é um não de hoje, mas é um sim de Deus para o teu futuro. E eu quero te dizer algo, se você começar a dar ouvido, se você começar a abrir o coração para receber o não quando for não e o sim quando for sim, muitas coisas vão começar a mudar na tua vida, muitas coisas vão começar a mudar na tua história, e uma dependência de Deus vai ser algo sobrenatural, vai ser algo soberano, vai ser algo que você vai conseguir tocar, segurar, não vai ser algo mais que você terá que fazer força para entender, mas a revelação, aquilo que o Senhor está falando, cairá como, sabe, como um alimento sobre o teu espírito, sobre a tua alma, sobre o teu coração, e você não terá mais dependência de nada que o homem possa fazer para ti, mas um Deus Todo-Poderoso vai ser o Deus que vai te alimentar durante a sua vida. Aprenda a receber o não de um homem de Deus, porque tem ajudas que não são de Deus. Amém? Jesus chama Pedro de Satanás. Mas é interessante que um pouco atrás, aqui ainda no mesmo capítulo, Jesus tinha falado que Pedro tinha acabado de receber de Deus uma linda revelação. Pois é, a gente pode ser usado tanto pelo céu como pela terra, porque nós somos homens, os únicos que podem tocar céu e terra. Os únicos. É por isso que, sabe, Pedro naquele momento quis ajudar Jesus, mas na realidade era atrapalhar. Ore para que a ajuda que venha para você seja realmente uma ajuda de Deus. Não uma ajuda que te atrapalhe de cumprir o teu propósito. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz também, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará a vida verdadeira. Faz quanto tempo, quero te fazer uma pergunta, faz quanto tempo que você tem buscado algo para a tua vida e não tem acontecido? Será que você não está se protegendo demais daquilo que Deus quer fazer na tua vida? Será que você não está se guardando demais? Escute. Quando você tenta se proteger, levar vantagem, se dar bem em tudo que é lugar, você acaba se perdendo. Mas quando você morre por amor à palavra de Deus, você se encontra de verdade. Você encontra a vida verdadeira. A vida verdadeira. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai adiantar? A gente ter tudo que a gente quer aqui na terra
e não ter a maravilhosa graça de viver a eternidade? O que vai adiantar? Então nós precisamos dar prioridade às coisas do céu. Amém? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Deu tudo certo para mim, a minha vida está maravilhosa, agora eu queria negociar para salvar a minha alma. O que a gente pode dar para salvar a nossa alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então ele recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Tem recompensa para aquele que está fazendo a obra de Deus. Posso ouvir amém? Vai ter presente. Sabe fazer a obra de Deus como a gente tem, vai ter presente. Isso é muito maravilhoso. Garanto-lhes que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo do seu reino. Eu quero te dizer uma coisa. Tem gente que não pode morrer agora. Só que essas pessoas que não podem morrer agora, talvez elas não entenderam que elas não podem morrer agora. Porque talvez elas estão preocupadas, estão com medo, estão atemorizadas. E o Senhor fala na palavra que alguns não morrerão até que vejam a segunda vinda. Vejam a presença. Vejam o Senhor descendo. Vejam a salvação, a glória dele. Sabe o que é tremendo? Uma coisa que a gente aprende é que a gente só consegue dividir quando a gente quebra. Enquanto a gente não quebrar, a gente não consegue dividir. Então os nossos olhos não tem que ser só para aquilo que a gente quer, mas para aquilo que é realmente o propósito de Deus. E eu vi uma história uma vez de um homem de Deus, que a sua filha estava fazendo atividade, pintando um quadro, e ela estava com um giz de cera, pintando um quadro, e ela era muito nova, e de repente ela acaba quebrando o giz de cera, e ali o giz de cera quebra e se divide no meio, e se torna duas partes, e ela começa a chorar, desesperada, porque ela estava dizendo assim, eu não vou conseguir terminar porque quebrou o giz de cera. E o pai dela chegou próximo a ela e disse, filha, aprenda a olhar para as coisas com os olhos espirituais. Aprenda a olhar para as coisas com os olhos divinos, com a visão celestial. Imagina, agora que você quebrou esse lápis, você vai poder terminar com a parte que te sobrou e ainda vai poder compartilhar a outra metade com alguma amiga sua. De que forma você tem olhado para a vida? Quando a gente quebra, quando a gente passa por luta, quando a gente passa por dificuldade, é o Senhor nos dando uma oportunidade de olhar para a vida com outros olhos e de entender que nem tudo que nós estamos querendo e construindo é simplesmente só para nós, mas há uma necessidade de dividir aquilo que nós estamos ganhando, de dividir com as pessoas aquilo que nós estamos ganhando, porque foi assim que aconteceu com Pedro, na pesca maravilhosa. Quanto mais o seu barco se enchia de peixes, sabe, se ele não começa a dividir com Tiago, se ele não começa a dividir com João, o seu barco ia ficar tão cheio que afundaria. Então é necessário que a gente entenda que eu posso estar quebrado, eu posso estar sofrendo, eu posso estar doente, eu posso estar passando a maior dificuldade que eu esteja passando. Ainda assim, o Senhor me dará força para compartilhar do meu melhor, para dividir aquilo que eu tenho, para liberar, porque aquilo que Ele começou a fazer na minha vida, Ele tem um propósito de terminar. O Senhor vai terminar a pintura do quadro. Sabe, o Senhor disse que muitos não verão a morte antes de terminar o seu propósito. E é nisso que nós cremos. Eu creio que aquilo que está nas suas mãos é suficiente para Deus te usar, para Deus fazer uma linda obra, para Deus tocar corações, para Deus tocar nações, para Deus tocar vidas. Então, em nome de Jesus, prioridades. Priorize o reino de Deus, que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém. Amém.
prioridade é o céu, é a eternidade. Aleluia. Pai, nós oramos, te agradecemos, nos unimos aqui, estivemos juntos por alguns minutos, falamos da tua palavra, falamos do teu ensinamento, oramos pelos doentes, intercedemos pelas famílias que estão enfrentando, sabe, tempos difíceis, mas nós aprendemos também aqui que nós devemos olhar com prioridade para as coisas celestiais, e mesmo num grau de dificuldade que cada um de nós esteja enfrentando, ainda há uma fé dentro de nós, uma capacidade também de dividir, uma capacidade também de orar pelo próximo, de ajudar o próximo, assim como foi na vida do Senhor Jesus Cristo, que teve que passar por lutas, por perseguições, por maltratos, sabe, até pela morte, mas nunca lhe faltou, Pai, sabe, a generosidade, o amor, sabe, de salvar os seus, Pai, salvar tudo que nele crê, sabe, de dividir aquilo que ele tinha. Então, Pai, nos dá olhos espirituais e nos enche cada vez mais da tua fé, para que a gente continue o propósito e finalize essa pintura que foi a vida que o Senhor deu para cada um de nós, que ela seja finalizada com honra e que ela te alegre também nas nossas decisões. Em nome de Jesus, cada um, sabe, seja tocado, aonde estiver, seja abraçado, seja curado, seja amado, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Receba essa palavra no teu coração. Guarde a palavra no teu coração. Quando o Senhor falar, não feche os ouvidos. Porque um dia eu conversando com um discípulo, ele disse assim: Deus é imensamente grande, Deus é infinito. Eu disse sim, Deus é infinito, mas a palavra dele também tem sido infinita para nós, ainda que ela tenha começo e fim, porque a gente não tem lido o suficiente diariamente como prioridade, para que a gente aprenda a usar o manual do homem, o manual da criação, o manual da criatura de forma correta. Então que o Senhor nos dê tempo e que o Senhor nos dê, sabe, força para nós entendermos a sua palavra. Deus te abençoe. Graça e paz.